Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Senhor Papo e a minha convidada de hoje é mais essa personalidade. Com vocês, Manuela Feitosa. Olá, eu sou Manuela Feitosa e nós vamos bater o senhor papo. Manu, primeiramente, eu quero te agradecer por aceitar esse convite, compartilhar com a gente um pouco das suas experiências como dentista. E para quem está assistindo a gente no Instagram, quem está assistindo aqui também no YouTube, explicar para vocês que essa nova temporada do Senhor Papo, a gente está falando sobre profissões, trazendo aqui profissionais de várias áreas. Tem muitos jovens que sonham em ser É, dentista, né? Tem essa vontade de exercer a profissão de dentista. Então, trazer você aqui, eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para esses jovens que planejam, que pretendem entrar para essa profissão. Então, muito obrigado de verdade. eu que agradeço. Manu, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o Hum, seguinte: por que escolheu ser dentista? Tem alguém da família, tem alguma referência? tem. Meu pai é dentista, né? Mas a odontologia não foi minha primeira opção. Eu queria ser médica, então eu passei muitos anos tentando vestibular, né, para medicina, mas nunca passei. Então a odontologia ela foi minha segunda opção. Só que quando eu entrei na odontologia, eu vi que eu tinha uma autonomia, né, e de cuidar de uma parte da pessoa e que eu acabei gostando muito. Eu me identifiquei muito logo de cara no começo da faculdade e decidi que era isso mesmo. Massa. Manu, só falar aqui dos nossos parceiros, agradecer a cada um de vocês que fazem parte do canal Senhor Papo. Obrigado pela parceria, pela força e por essa união. Tamo junto. Manu, aqui a gente tem na mesa é, alguns patrocinadores. O Açaí Náticos, que é Açaí Nordeste, são duas empresas da mesma família, mesmo grupo, É, e eles nos dão a honra de nos patrocinar aqui e fazer esse canal ficar ainda maior. O Açaí Náticos, para quem não conhece, para quem está assistindo a gente pelo Instagram, lá é uma loja de distribuidor de açaí. Para quem quer abrir uma loja de açaí, seja do zero lá, você vai encontrar tudo que uma loja de açaí precisa. Desde o açaí, dos mix, dos cremes, tudo que uma loja precisa de verdade, vocês vão encontrar lá no Açaí Náticos Distribuidora. E o que Açaí Nordeste, Manu, já é uma loja bastante estabelecida aqui no Ceará, tem 22 lojas, uma loja que vem crescendo constante aí, eu conheço. e eles realmente trabalham com qualidade. Eu sempre É. digo que quando você trabalha com qualidade, você vai longe. Eu ouvi uma vez um empreendedor falando o seguinte, cara, quando tu não trabalha com qualidade, você tem prazo de validade. Seja em É, todos os ramos, seja todas no as atendimento profissões. pessoal, seja na venda de algum produto, se não tiver qualidade, o prazo de validade é 1 ano, né? É. Então, aqui eles nos dão a honra, né, de mandar para nós um açaí para a gente degustar durante a gravação. E lógico, aqui também tem a nossa bebida tradicional do canal, que é o tereré da Sabores do Campo. Muito obrigado, Sabores do Campo, obrigado pela honra. Estou aqui com a Manu, ela já conhece o Já tereré, conheço, então é. ela sabe que o negócio é bom. Então, tamo junto. Manu, você falou aí que realmente o dentista não era a sua primeira opção, mas quando você Não, entrou no negócio, você se identificou de cara, né? me identifiquei logo. Acho que por ser a área da saúde, né? Eu sabia que eu queria algo da área da saúde, né? Mas é por isso que eu fui logo, queria logo a medicina. Mas aí, quando eu entrei na odontologia, eu já vi que isso já poderia me satisfazer aquele desejo pessoal, né? De você seguir uma profissão que você realmente quer, seria mesmo na odontologia. E depois que você entrou, o seu pai, que você disse que é dentista, né? Uhum. Você pegava dicas com ele, Sim, algum trocava sempre. experiência. Aham. Ainda hoje acontece isso? Até hoje, assim, acho que para sempre, né? Porque meus pais nunca me influenciaram, né? Eles Não, sempre me deixaram livre à para vontade, né? escolher o que eu quisesse ser, né? E meu pai, apesar de ser dentista, ele nunca foi de, tem que fazer, né? Tem que fazer Aham. odontologia. Ele sempre me deixou livre, mas ele ficou muito feliz quando eu escolhi, né? Massa. Eu acho que é muito bacana quando o filho escolhe a profissão do pai, né? Porque, É. assim, lógico que o primeiro exemplo é você dá dentro de casa, né? Uhum. Se você optou por escolher essa profissão que o seu pai exerce até hoje, é porque ele te deu bons exemplos, né? É. E eu sou um cara também, Manu, que eu acredito muito nos bons exemplos, né? Tenho 2 filhos, tenho um casal, e eu procuro sempre passar a melhor imagem possível para Hum. eles, né? Sempre fazer com que eles acreditem que o pai dele é um bom profissional, o pai dele faz as coisas certas, né? Não é. Porque se você não tiver um exemplo positivo dentro de casa, né, fora de casa vai ser mais difícil ainda. Então, Mais isso é muito difícil. bacana.
parabenizar seu pai aqui por ter lhe dado essas dicas, lhe dado essa força aí. É. Tenho certeza que hoje ele é muito orgulhoso por você ter seguido a profissão dele. Manu, é, quando se fala de dentista, se fala em cuidar do sorriso das pessoas, né? Uhum. Qual é a tua motivação para ser dentista? O que te motiva a trabalhar com essa parte tão importante que é o sorriso das pessoas? Assim, é engraçado porque apesar da odontologia não ser só dente, né? Ele tem Aham. toda uma pessoa ali por trás daquele dente, É legal você falar isso aí. né? Tem todo um histórico do dente. Às vezes a pessoa chega com um dente e tem toda uma história. Aí, o primeiro ele quebrou, depois ele cariou, depois ele quebrou de novo, entendeu? Depois ele teve que ser tratado canal, depois ele teve que ser restaurado, depois ele teve que fazer uma coroa. Então, tudo isso envolve tudo que aconteceu com aquela pessoa para aquele dente estar naquela situação ou estar em outra situação, né? Aham. Então, assim, a odontologia, apesar de não ser só dente, eu acho que quando você tá ali na cadeira, né, e tá vendo a boca da pessoa, você tá vendo todo aquilo, né? Aquela pessoa, ela já usou o aparelho, ela agora vai ter que fazer tal coisa, ela vai ter que fazer um clareamento, às vezes aquele dente ali vai ser para tal lugar. Então, tem tudo, cada um vai para o seu lugarzinho, para o seu destino, né? O que é que vai ser decidido para cada dente, a depender de como é a vida dessa pessoa, né? A depender do que é que essa pessoa pode seguir, né? Verdade. Para esse dente. E assim, doutora, é lógico que eu não, nunca tive esse medo, não, mas conheci muitas pessoas, muitos adultos que até hoje têm medo de dentista, né? Tem Ah, é. aquele trauma, né? Como é que você lida com esse tipo de paciente que chega lá? Tenho certeza que alguém chega, ah, Com morro de medo certeza, de todo dentista. dia, todo E dia. como é que é o trabalho do dentista trabalhando nessa parte psicológica dos pacientes? É, tem que ser um pouquinho psicólogo, né, nessas horas, mas todo dia eu atendo de gente assim que tem medo. É normal, eu falo até assim para os pacientes, olha, até dentista tem medo de dentista, então É, eu entendo, né? Mas tem que ter paciência mesmo. É explicar. Eu faço muito isso. Eu explico cada passo que eu vou fazendo. Eu acho que isso ajuda muito. Para a pessoa se acalmar. Olha, agora eu vou pegar tal coisa, você vai sentir tal coisa. Talvez você sinta isso, talvez você sinta aquilo. Que eu acho que isso vai deixando a pessoa mais segura, né? Porque eu acho que o que muito deixa a pessoa com medo no dentista é ela ficar ali sem saber o que está acontecendo, sem saber o que se vão arrancar o dente dela ou se vão fazer outra coisa, entendeu? Acho que toda a explicação, a mínima explicação, né, gera todo essa segurança na pessoa e ela vai se acalmando naturalmente. geralmente tem algo a ver com histórico, alguém já teve um trauma com o dentista ou não? Ah, muitas pessoas. Porque Eu digo que a maioria das pessoas tem trauma, assim, de é, infância, foi pro dentista e criança é muito mais sensível do que adulto. verdade. Digo de sensibilidade, né? Nem que tá fazendo birra, lógico que tem as que fazem birra, né? Aham, Mas é de ser sensível mesmo, de sentir mais, é muito invasivo. Você está no dentista, você está numa situação vulnerável, você tem que ficar lá deitado de boca aberta e deixar com que a pessoa olhe. Então, é muito invasivo, até para um adulto. Então, para uma criança é mais. Então, quando acontece algo que às vezes não é nem traumático, mas para aquela pessoa foi, né? verdade. Traumático, dela ter sei lá, arrancou um dente de leite, tirou um dente de leite e foi traumático. Então Aham. ela passa assim até a idade adulta Com com esse, aquelas não vou no pensamento que dentista, não vou. Aí eu já aham, atendo muita gente, já adulta, olha, faz 10 anos que eu não vou no dentista, faz 5 anos que eu não vou no dentista, porque quando eu tinha 8 anos de idade, eu tive que tirar um dente e foi horrível. Às vezes não é nem culpa do dentista, é realmente todo cuidado é muito pouco. Por isso que eu sempre tento aham. explicar ao máximo para a pessoa. Já teve alguma situação que você não conseguiu fazer o procedimento porque o paciente estava com Teve, medo? É normal teve, isso acontecer? normal. Normal, porque é o que eu falo também para as pessoas. Por mais que eu tenha toda a paciência do mundo, por mais que você realmente queira, mas às vezes não consegue deixar, eu tenho que ter um mínimo de, é, sabe, de que você me deixe Aham. eu fazer, Tem um de mínimo de abertura, né? colaboração. Pronto, de colaboração sua. Teve até era um casal, né? Que eles foram e o marido veio falar para mim: Olha, minha esposa realmente tem muito medo. E, não, tudo bem, vamos lá deixar. Mas ela não deixou. E sabe aquela pessoa que não abre a boca? Então não tem muito
o que eu fazer? Eu tento conversar, tento fazer com que a pessoa fique o mais à vontade possível, porque totalmente à vontade ninguém nunca Aham, fica, né? Mas é preciso o mínimo de colaboração. Criança, então, faz muito isso. Às vezes verdade. não deixa mesmo. E você tem que, às vezes, deixar para outro dia, né? Para um momento que ela esteja mais calma ou mais conformada, né? Eu fui com meu filho recentemente, dentista, meu filho tem 6 anos, né? Uhum. Eu fiquei até surpreso com a naturalidade que ele tratou ali o É. dentista. Ele nunca tinha ido, e aí ele teve que arrancar um dente que tava mole, né? Eu fiquei Uhum. naquele receio de arrancar em casa. Eu levei Aham. ele lá para arrancar, e aí a dentista, como você falou, fez aquele trabalho psicológico, É. dizer, ó, tentando tirar a atenção dele, né? Para ele não Uhum. esquecer que a boca dele ia ter esse procedimento. E eu achei bacana isso aí, porque ele arrancou o dente e ele nem sentiu, né? Eu É. fiquei, caramba, velho, que massa, porque para muitas crianças, dizer assim, você vai pro dentista hoje e ela Pronto. já pula bem ali. Mas assim, o papel dos pais é muito importante nisso, porque Aham. assim, eu vejo muito pai e mãe que já chega ameaçando a criança. Olha, se tu não deixar, tu vai apanhar quando chegar em casa. Se tu não deixar, É, não, olha, vai ficar de castigo. E aí é que traumatiza mesmo, né? verdade. A menina já chega ali sem querer fazer, né? Sem querer, achando que você é um monstro, né? Realmente, o trabalho dos pais, ele é importante nesse sentido. É. Eu sou policial militar, Manu, e eu sei o que é isso que você está dizendo, porque tem muitos pais que amedrontam os filhos dizendo que a polícia vai te pegar. Ó, lá vem a polícia vai te Pronto, pegar. é. Criando na mente da criança que polícia é uma pessoa É uma ruim, coisa é uma ruim. pessoa que vai É. oprimir ele, vai fazer uma coisa com a criança. Né? E quando a gente, principalmente eu, quando eu tenho a oportunidade, quando eu presencio isso, eu digo, faça isso não. A gente está aqui para fazer Uhum. o bem, para proteger, para Isso. dar uma sensação de segurança para vocês. Você fazer isso Isso. aí, você está criando na criança um sentimento que a criança é algo, que a polícia é algo ruim, né? Então, realmente, esse trabalho dos pais ele é importante mesmo, como você falou. Muito, muito Porque, importante. às vezes, os próprios pais acabam criando trauma nas crianças, né? É, Então, realmente, para quem está assistindo a gente aqui, é mãe, é pai, cuidado com o que vocês usam para amedrontar os filhos, né? tem Então, que ter Manu, cuidado. você já tem quantos anos na profissão? Eu me formei em 2021, né? Então, eu tô formada há cerca de um pouco mais de um ano, Aham, né? Mas é muito bom, porque quando a gente trabalha atendendo muitas pessoas, né? A gente acaba adquirindo uma experiência certeza, maior. certeza. E essa formação, Manu, como você disse, não era a sua principal, mas hoje você se sente realizado, posso dizer Sim, assim, né? sim. Você aconselharia outras pessoas que também querem entrar na área da saúde a profissão de dentista? Sim, assim como toda a área da saúde, ela exige que você trabalhe com pessoas, né? Uhum, Então, tem que ter esse jogo de cintura. Nem todo mundo vai ser simpático com verdade. você. Às vezes a pessoa está com medo, às vezes a pessoa está na defensiva. Então, você tem que entender que você está ali para ajudar, né? Então, não é para piorar a situação, não é para exigir respeito, ou seja lá o que for. É você estar ali para fazer o que você pode fazer. Muitas vezes, uma orientação é o que a pessoa precisa. Olha, vai em tal lugar que vai dar certo, né? É o mínimo que você faz, é de realmente tentar melhorar a situação bucal, né? Já que você é dentista, a situação bucal daquela pessoa, mais do que o que está agora, né? Promover essa saúde bucal, né? Teve pacientes que chegaram para você e agradeceram por ter mudado alguma parte dela, Tem, principalmente na autoestima, porque, tem, como eu disse, como a gente falou no início, querendo ou não, você trabalha com o sorriso das pessoas, né? E é, sorriso, ela tem muito a ver com autoestima, né? Tem né? muitas pessoas aí que não têm os dentes saudáveis e por isso se abstêm um pouco de sorrir, de abrir a boca no sorriso. Tem. E eu acredito que o trabalho do dentista nessa parte ele é muito importante, eu acho muito fantástico, porque o sorriso ele é uma coisa que abre portas, né? Então, Uhum. quando você tem um sorriso bem trabalhado, um sorriso bem feito, eu acho que não tem nada melhor. Tanto é que É. a doutora Manu aqui, ela é a dentista lá que atende no onde eu faço as minhas consultas, né? Então, É. fiz o convite para ela que ela aceitou de cara, É. mas porque eu também me preocupo com essa questão do sorriso, né? A questão de você Uhum. estar sempre com a aparência boa, Sim, sorrindo. Então, tem muitas pessoas que têm essa vergonha, né, de sorrir tem porque não acham demais. que os dentes não estão legais, mas tenho certeza que você já deve ter recebido algumas pessoas falando
que melhoraram, que estão melhor com a autoestima. Isso é Tem. bastante comum para o dentista, né, É doutora? muito bom e é o melhor pagamento, assim, que você pode ter. De você realmente ter aquela certeza de que ajudou aquela pessoa de alguma forma. Ou uma pessoa que chega com dor, ou uma pessoa eu queria voltar a sorrir, sabe? Tem muito disso, assim. E consegue melhorar de alguma forma a vida daquela pessoa. Porque sorriso, dente, é como eu falei antes, é uma coisa muito. Você tá numa situação vulnerável, né? Porque é muito íntimo. Dentro da sua boca é tudo muito íntimo. E é invasivo alguém ir lá e mexer na sua boca. Então, você tem que ter essa paciência, né? E realmente saber que você pode ajudar de uma forma que não invada tanto, né? A pessoa. A formação de dentista ela é quanto tempo? 5 5 anos. anos. Durante esse seu curso de dentista, algum dia você pensou em desistir? Ah, eu Não. acho que não vai dar, acho que eu vou. Não, nunca teve essa. Engraçado, não. Porque, engraçado, eu achei que eu teria, porque não foi minha primeira opção, Uhum. né? Mas desde que eu entrei, nunca pensei em desistir. Massa. Mesmo, assim, essa, Porque a gente sabe que às vezes a esse pessoa começa foco. um curso, né? Começa um curso, Eu e aí no via meio do muita curso não se gente, identifica. eu via muita gente, assim, muitos amigos meus desistiram e depois voltaram, ou então desistiram, foram para medicina, então se formaram em odontologia, mas hoje estão na medicina, ou estão em outro curso, ou estão fazendo outra coisa, não estão exercendo a profissão. Mas eu nunca tive esse pensamento. Eu já vi pessoas ao meu redor com isso, mas nunca me chegou esse pensamento assim de desistir. Sempre fui muito firme A, nisso. a doutora falou aí que tem, ó, o dentista ele não trabalha só com dentes, né? É, Explica para nós um pouco quais são as outras áreas que o dentista pode atuar e porque as pessoas que estão assistindo, às vezes eu sou meio é. leigo e para mim o dentista era o dentista de dente e acabou-se, né? Não, Mas aí é bom ter você aqui, você pode explicar para é. nós como é. Porque assim, quando a gente estuda na faculdade de odontologia, não é só o dente, né? O dente, ele tá dentro da sua boca, que tá dentro do seu rosto, que envolve várias outras coisas, né? Então, por exemplo, muita gente chega no consultório com bruxismo, né? O bruxismo é aquele hábito de ranger e apertar dente. Ele não está envolvido só no dente, é como se fosse uma consequência do que está acontecendo com você. Muitas vezes a causa dele é psicológica. É um problema que a pessoa está passando ali e dá uma crise de bruxismo. Ele pode dar dor articular, dor muscular, no músculo da face, na articulação. Então, tudo isso já não é só o dente. O dente, ele tá ali como coadjuvante, entendeu? Ele não tá ali como uma coisa principal. E aí, dentro da área da odontologia existem várias áreas, né? Então, tem o dentista que cuida só do canal do dente, tem o dentista que cuida só da restauração estética do dente, tem o dentista que é da harmonização facial, né? Mas, Que agora tá muito em alta, né? E aí já sai total do dente, já nem vê dente. Você vê que o verdade. dentista que trabalha com harmonização facial, ele trabalha com o rosto, ele não trabalha com dente, né? Então tem várias, é uma coisa bem ampla de doenças que podem causar. Tem o dentista que ele trata mais a gengiva do dente, né, que é o periodontista. Tem a ortodontia, que é de aparelho. Então, assim, às vezes o paciente chega no consultório, ele quer uma coisa, a gente às vezes tem que encaminhar, porque não sou eu que Aham. faço isso, é outra pessoa. E aí ele fica pensando, ai, mas não é Não dentista, é né? dentista. Não, é cada um com a sua área. É como se fosse assim, um cardiologista, um neurologista, Aham. né? Então você não vai para o neurologista para tratar do seu coração, né? Da mesma Verdade. forma que eu não vou para o endodontista para botar aparelho. Então, assim, são várias áreas com muitas profissões, né? Todas, eu acredito, é bem amplo. Massa. Importante, viu, isso aí, É, porque, como eu disse, tem muitas pessoas que eu acredito que pensam igual a mim, que acham que dentista cuidava só dos dentes, né? é, Então é bacana essa questão de você explicar que o dentista ele trabalha com o rosto no geral, né? afeta o rosto todo. Prótese, por exemplo. Paciente mais idoso, né, que chega assim precisando de prótese, que já perdeu muitos dentes ao longo da vida, e um rosto é outro, né? O rosto ele fica mais murcho, você perde sustentação no rosto, né? Às vezes é uma pessoa que perdeu muito dente e aí começa a desbalancear total a mordida dela, já afeta outros problemas na face, de DTM, né? De você abrir a boca e dar um estalo assim na articulação.
Então, é uma coisa assim, bem ampla mesmo. Massa, massa. E aí, para quem tá assistindo aí, tem o sonho de ser dentista, ó, já fica ligado como é que funcionam as É, coisas, né? Eu conheço alguns amigos meus que têm essa vontade de exercer a profissão, e eu tenho certeza que eles vão estar ligados aqui nesse podcast, porque a gente está tirando aqui umas dúvidas muito, muito importantes para quem quer seguir a carreira de dentista, a profissão. Coisa que eu queria te perguntar também, doutor. hum, Quando você se formou, tenho certeza que você começou a pensar em futuro, né? Hoje, você já consegue ter a sua própria clínica ou você trabalha prestando serviço? Como é que tá hoje? hoje eu trabalho no particular, né? E com plano de saúde, né? Como qualquer profissão, é um caminho, cada passo é um passo, né? Cada degrau é um degrau. Verdade. Mas hoje eu estou muito feliz onde eu estou, mas óbvio que eu quero seguir mais adiante, mais para cima, né? Mas é um lugar onde eu tô, ele já me deixa feliz, né? Do degrau que eu tô. Tem alguma especialização que você pretende fazer na Eu tô área? fazendo especialização em dentística, que é restaurações estéticas, né? Que envolve muito também a área de cardiologia, porque tem isso de faceta, né, hoje em dia. Pois é, tá na moda isso aí. Super na moda, mas não é todo mundo que tem indicação. Não vou sair É. facetando todo mundo, né? Às vezes a pessoa ela precisa de um clareamento, né? O suficiente para deixar ela feliz. Ela nem sabe. Às vezes ela chega no consultório assim, eu queria, lente de contato. Aí, tá, mas tu sabe o que é lente de contato? Tu sabe do que é que se trata, né? Do como é que é o procedimento. Às vezes a gente tem que explicar e, e deixar ela decidir o que é que ela quer, porque eu não sei o que é que você quer. Às vezes o que você quer, para deixar você feliz com o seu sorriso, é um clareamento misto, um clareamento só de consultório. Ou então realmente fazer uma restauração pequena só para reanatomizar esse dente, mas não tacar uma faceta ali na frente, né? É uma opção bem mais radical, a faceta, né? Que óbvio que tem gente que tem indicação, mas tem pessoas que não têm. Assim como tudo, né? Na vida tem gente que Verdade. tem gente que não tem indicação. É porque é aquela coisa, às vezes o que é pra mim não é pra você e o que é pra Isso, você não é pra mim. Às vezes as pessoas chegam e veem, ó, ficou bonito, eu vou botar também. exatamente. Achando justamente que você falou aí, que, se fulano e tal botou, também posso, né? Mas é É, importante você estar explicando essas coisas porque, como a gente bem falou, tá na moda, né? Esse negócio da tá faceta. na É moda. faceta o nome que chama, é? Tem a faceta, Aquele que os tem a dentes ficam lente de totalmente brancos. contato, tem a faceta, E o né? que é a faceta? Tem Explica a pra gente, por lente de favor, doutor. contato. A faceta é como tem a de resina, tem a de porcelana, né? Que ela exige um desgaste, às vezes grande, às vezes pequeno, dependendo do caso, no dente, para eu poder preparar esse dente para receber a resina, ou a cerâmica, ou enfim, o qual material foi colocado. Para eu reanatomizar esse dente, eu tenho que às vezes a pessoa está insatisfeita com o tamanho do dente, ou então com a anatomia mesmo do dente. E aí eu vou colocar na anatomia que ela se sinta melhor e a coloração, né? Também agora, se for só caso de cor do dente, meu dente está amarelo, eu queria fazer faceta. Por que não tentar um clareamento antes, que é menos invasivo, né? E aí, para ver se a pessoa já tem essa satisfação, né? De se sentir melhor. Essa questão da resina ou dos outros procedimentos, o que é que diferencia você botar resina ou botar outro material para clarear o dente? Assim, a resina, ela é o material que você coloca no dente e tem a faceta também, diferencia o material mesmo, Mais né? Tem durabilidade, gente... tem isso também. Não, nem tanto, não. Faz muita diferença, né? Não, é assim, tem gente que tem um dente que precisa de uma resistência maior para colocar a faceta, de um preparo mesmo, uma maior destruição coronária, uma maior destruição naquele dente. Indicado mais a faceta, sabe? Ou então um dente que precisa de um desgaste mínimo ali, bota a resina, entendeu? Então são vários pontos assim de detalhes mesmo que fazem você decidir o que é que seria mais viável para aquele paciente. E o próprio paciente também, né? Tudo influencia, no qual vai ser meu tratamento, tudo vai influenciar. Inclusive o que o paciente está disposto a pagar, né? Que isso vai influenciar também na decisão do tratamento. Nossa. E para quem está assistindo aí, pessoal, é possível para todo mundo, mas só não sei se é acessível para todos, né? Eu andei
vendo com alguns amigos meus que fizeram, e realmente é um valor até considerável, mas, lógico, quando você se trata da sua autoestima, do seu bem-estar, acho que não tem preço, né? Então, é importante você estar explicando isso aí pra gente, porque todo mundo quer putar hoje, todo mundo quer ter dentes brancos, quer ter um sorrisão bonito, e realmente fica muito bacana, né? Inclusive, eu até cheguei a perguntar a você essa questão dos procedimentos lá no consultório, Uhum, e eu pretendo fazer também, só vou depois lá conversar direitinho para ver qual é o melhor para mim, né? uhum. Porque eu acho que quando você trabalha os seus dentes, como a gente falei, a gente está trabalhando no sorriso, e sorriso abre portas. Eu gosto muito de estar fazendo stories, fazendo vídeos, e eu tenho certeza que um sorrisão brancão aí chama muito mais atenção, né? Chama mesmo. Doutora, é, teve algum paciente onde você teve uma dificuldade de atendê-lo pela questão mesmo da sensibilidade dele? Teve essa história? Tem sempre. Tem gente que tem sensibilidade dentária, né? Aham. Bem forte. E a sensibilidade vai depender muito de pessoa para pessoa. E ela acontece por N motivos, né? Às vezes é uma escovação que é feita com força, né? Que escovar sempre devagar, né? Porque tem muita gente que pensa assim, Quanto ah, eu mais força, mais branco vai vou ficar, né? escovar bem, e escova lá com força, tem que escovar devagar. Escova macia, né? Porque tem gente que também pensa assim, ah, vou usar uma escova bem dura aqui, que ela que vai limpar, mas não é chão, é o dente, né? Pensa que é um esfregar o chão, né? É o A seu doutora tá falando dente. aqui, ela tá falando pra mim isso aqui, viu? Porque É, eu sou desse jeito aí, eu gosto. Ah, vou esfregar é, com mais força aqui, ficar mais é, branco. não precisa. É o seu dente que tá ali, é um órgão. O dente é um órgão, né? Ele tem nervo, ele sente, ele fica doente, ele é um órgão. E, e você tem que cuidar dele com esse cuidado, né? Com essa, com esse, com essa sensibilidade Aham, mesmo, porque ele vai sentir. Se você for esfregar ele com força, eu vou desgastar mais esmalte do que o que é para desgastar, porque na escovação ao longo da vida, o esmalte ao longo da vida, ele vai se perdendo, né? Mas se eu for acelerar esse desgaste, eu vou ter essa sensibilidade, né? E também gengiva. A gengiva ela vai embora se você escovar com força. E tudo isso pode causar sensibilidade. Morder com força, bruxismo, causa sensibilidade. Então, são vários fatores que podem causar essa sensibilidade. Então, tem gente que faz tudo isso muito e não tem sensibilidade. Tem outras que tem, já tem muito. Chega doendo. Eu sempre falo que uma opção boa é essas pastas de dente para dentes sensíveis, né? São funciona ótimas mesmo? opções. Funciona, mas para algumas não funciona. Depende muito de pessoa para pessoa, Entendi. depende muito de marca para marca. Tem gente que só se dá bem com uma marca, tem gente que só Aham. se dá bem com a outra marca, né? Então, tudo isso influencia. É tudo muito de caso para caso, sabe? De pessoa para pessoa. Tem, às vezes, dois pacientes, tem o exato mesmo problema. Para um vai ser uma solução, para outro vai ser outra solução. Porque é assim, você tem que ter esse sentido, assim, de resolver uma coisa para um, resolver outra coisa para outro. Por isso que dentista tem que fazer a avaliação. Não adianta, assim, botar no WhatsApp. Ah, eu tô com dente tal, mandar foto. O que é que eu faço? Tenho que vir aqui, tenho que ver, conversar, bater um Aham. raio-x, entendeu? Ver quais são os teus hábitos, o que é que está te causando isso ou aquilo, para realmente eu tentar ver as opções para ver o que é que pode melhorar. Fazer uma pergunta aqui, eu já tô com medo da resposta, né? Quem é mais, assim, sensível na hora de mexer no dente? É o homem ou a mulher? É o homem. Sabia disso. Não, assim, depende muito, né, de pessoa para tudo, todas as minhas respostas depende, né? Mas assim, depende mesmo. Mas mulher grávida é muito sensível também. Mulher que acabou de ter filho tem que ter todo aquele cuidado, porque ela vai estar toda mais sensível, né? Então, assim, quando eu atendo mulher grávida, eu tenho que ter toda essa paciência, assim, porque até uma limpeza vai incomodar ela, sabe? Entendi. Mas homem tem. No geral, né? É Engraçado, mais né? medroso, né, o homem, Ele é né? um homem mais, não é nem sensível, é medroso, assim, né? Tudo se assusta. Não, mas realmente tem algumas coisas que a mulher faz que o homem nem sonha, né? Porque é que nem a É, mulher diz, ah, o preço da beleza é dolorido, né? é, a E a, dor da gen- beleza, né? e a gente
realmente eu tenho que reconhecer, pessoal, a gente é meio fraco para essas coisas de estética mesmo. Mas, assim, quando você recebe lá os seus pacientes, doutora, tem algum padrão de atendimento? Tipo assim, não, se for homem é desse jeito, mulher é desse jeito, ou é um padrão só para ambos os sexos? Tem algum tipo de tratamento Não, diferenciado? não tem padrão. Não que eu tenha me lembrado, não, esteja me lembrando, né, Aham, agora, mas não, é muito assim, de pessoa para pessoa mesmo. Como eu falei antes, às vezes aparece o mesmo problema. Teu dente está cariado, o dente do João está cariado. E é uma solução para ti, uma solução para ele. Lógico que tem que tirar a cárie, mas às vezes a tua cárie é maior do que a dele, tu vai precisar de um canal. Ele já não, só uma restauração. Então é muito isso, né? De uma eu dúvida ver. que eu tenho, e eu acho que algumas Hum, pessoas também devem ter, hum. o que é o canal? O Explica pra gente canal, aí, que eu não sei o o que é isso não. dente tem três estruturas principais, né? Que é o esmalte, a dentina e a polpa. A polpa é o nervo, né? Do dente. Aham. Então, quando essa cárie tá só no esmalte, ela tu não sente nada. Às vezes é só um pontinho preto, né? Ela tá ali no esmalte, que é a parte dura do dente. Entendi. Ela desceu para a dentina. Ah, eu sinto dor quando eu como, quando cai comida dentro, quando eu mordo, dói. Quando eu chego lá na polpa, eu já tô aqui sem fazer nada, dá uma pontada, A polpa sabe? é como se fosse o nervo do É como se dente? fosse um nervo do dente. Então, se Certo. eu chego, se essa cárie ela vai aprofundando e chega até lá, não adianta eu tirar só ali no esmalte, na dentina e deixar a polpa toda contaminada de bactéria. Eu tenho que tratar esse canal. O que é o canal? É a polpa, né? Então, eu tenho que tratar, eu tenho que limpar lá dentro, deixar tudo bonitinho para depois sim eu restaurar o resto desse dente, né? O resto que ficou para cima, dentina e esmalte, para deixar tudo ok. A cárie é como se fosse, eu falo para as pessoas, né? Uma paciente me perguntou, Aham. canal vale a pena tratar? Aí imagina que tu tem um braço aqui e tem uma infecção que chegou até teu osso. O que é que tu vai fazer? Tu vai tirar teu braço ou tu vai tratar? Mais fácil Não, eu vou tratar. tratar. É o canal. Não adianta, porque tem gente que pensa que arrancar o dente é melhor, né? Ah, vou, Uhum. vou tirar meu dente porque é melhor. Não é. Ela causa mil outros problemas depois, entendeu? Como a gente falou antes, né? De eu ter essa mordida desbalanceada. Quando a gente tira um dente, quando a gente extrai um dente, os outros eles não ficam lá paradinhos, sabe? Esperando o outro dente ser recolocado. Eles vão se movimentando para tentar realmente, o nosso organismo tentar se readaptar, né? Então, há essas movimentações dentárias, extrusão, várias movimentações que desbalanceiam a tua oclusão, que é esse encaixe dos dentes. Então, aí eu tenho que fazer de tudo para eu não tirar o dente. E o canal é essa tentativa, né? De eu salvar aquele dente ali, fazer o possível para ele ficar ali na sua boca. Então pode dizer que o canal é a última opção. Se não der certo aqui, é É uma isso. das últimas, assim, porque tem um retratamento de canal também, né? É um tratamento que é uma cárie que chegou até o fim do teu dente, né? Aham. Já passou pelo esmalte, Isso é já passou cirúrgico, pela doutora, essa dentina. questão do canal? Não, mas ele leva anestesia, não é uma cirurgia, é um procedimento. Entendi. O canal realmente é quando a cárie atingiu o nível máximo ali do dente, né? Ela chegou no nervo do dente. E aí eu tenho que tratar esse nervo para poder eu restaurar o dente e o dente voltar à função normal dele. Esse é o procedimento assim mais detalhado do dentista ou Bem tem outro? demorado. Tem algum outro procedimento que seja mais complicado que o canal? É muito relativo essa questão de complicado, né? Porque a depender da área da odontologia, tem procedimentos complicados e simples, né? Na endodontia tem o canal, tem o retratamento de canal. Na dentística tem as facetas, tem o clareamento. Na ortodontia tem o aparelho tal e o aparelho, outro tipo de aparelho, né? Então, assim, tem casos e casos, a depender da especialidade da odontologia, que vai ser mais complicado ou não. Né? O canal eu considero um procedimento que já é mais detalhado. Alguns que dão mais problema, né? Que são mais condutos, porque o dente às vezes não tem só um canal, ele tem três, quatro canais. Né? Então eu tenho que deixar esse conduto bem, né, desinfectado para eu poder mandar para outra especialidade para fazer uma coroa, às vezes. Aí já manda para outra especialidade. Desculpa, o que é a coroa, doutora? A coroa é assim.
A parte de fora que aparece no nosso sorriso é a Certo. coroa do dente, certo? Aham. E a parte de dentro, que está dentro da gengiva, é a raiz, certo? Então, assim, quando eu tenho uma cárie ou uma fratura, levei uma pancada, e eu destruir a coroa do meu dente, né? Muitas vezes, se eu construir essa coroa toda de resina, não vai aguentar, né? Depende do caso, né? Mas assim, às vezes não aguenta de mastigação, é um dente às vezes que exige uma mastigação mais pesada. Então, se eu for fazer esse dente todo de resina, tem gente que chega só com a raiz do dente, né? A coroa foi toda perdida, ou num trauma, né? Ou então um cárie mesmo que vai tomando tudo. E aí eu não tenho como pegar a raiz do dente e fazer uma coroa de resina. Então eu mando o paciente para a coroa, ou seja, eu fazer essa coroa em laboratório, né? Eu fazer essa coroa de porcelana, Então a eu coroa é fazer. restaurar o dente por completo, é É, isso? isso. Entendi. Exatamente. Quando tem uma destruição coronária, né, que é uma destruição da coroa natural do nosso dente muito grande, e aí eu mando para a coroa. E assim, quando se trata do canal, doutora, quando é que você chega à conclusão, esse dente aqui não tem jeito, realmente tem que tirar. Tirar, né? Pronto, tem esses casos mesmo. Quando eu não tenho mais sustentação de osso para aquele dente, eu vejo no raio-x de ele tá muito destruído, raiz destruída, sabe? Não só a coroa do dente, eu tô com a raiz que se destruiu, ou então o dente que até tem uma coroa, mas eu não tenho sustentação de osso nenhuma, mobilidade dentária. Aí nesses casos a gente manda para extração mesmo. Nossa, uma verdadeira aula aqui para vocês aí, ó, de graça. Doutora Manu vem aqui explicar pra gente como é o trabalho do dentista, né? Tem muita gente que tem essa dúvida. É, Eu já aprendi bastante aqui. Como eu disse no início, para mim, o dentista ele só mexia no dente, mas a doutora explicou aqui que é muito é, mais do que o dente, é o é, rosto no geral. O dentista é. tem essa responsabilidade. Lógico que cada um tem as suas especializações, né, doutor? E assim, doutor, hoje você se considera, você disse que se considera realizado na profissão de dentista, né? Mas tem alguma outra profissão que te chama a atenção? Ah, sim, tem. Eu pensava antes também em psicologia, mas eu acho que vai ser uma coisa que vai ser quando eu ficar aposentada mesmo. Vai ser uma coisa para depois, mas eu não me vejo na vida adulta agora fazendo outra coisa, assim, além de ser dentista mesmo. Gosto muito desse estudo, né, de psicologia, é interessante, É mas não legal. sei se para eu levar como profissão, né? Eu acho que é mais por curiosidade mesmo. Porque querendo ou não, o dentista ele faz esse trabalho de psicologia, É, né? assim, pode até ofender um pouco, né, os psicólogos, mas não é bem fazer o trabalho de psicólogo, mas é ter um mínimo de Aham. tato ali com aquele paciente, né, de entender. Lógico que não é passar 2 horas conversando com a pessoa, né, mas é de informar aquela pessoa do que está acontecendo. Eu faço muito isso de explicar cada passo, né, que eu vou fazendo, que eu acho que ajuda Com muito, certeza. né? Mas óbvio que deve ter outras abordagens que ajudam também no conforto do paciente, né? E o dentista, quando ele se forma, ele pode atender tanto adulto como criança ou tem que ser especialista? Assim, a depender do caso, né? Tem a especialização de odontopediatria, mas em trabalhos assim de que a gente arruma em clínicas e em postos de saúde, vai aparecer criança para você atender. Então você vai ou não atender aquela criança. Se for uma criança um pouco mais complicada, às vezes uma criança especial, você não consiga atender, aí você manda para o especialista. Mas eu acredito que seja praticamente impossível você, não atendo criança. Vai aparecer algum ali para Verdade, você, entendeu? verdade. Questão de dificuldades, doutora. Qual foi as maiores dificuldades quando você começou a atender os clientes, os pacientes, na verdade? O que era que te deixava assim mais apreensiva com relação aos primeiros pacientes? Ai, eu acho que é mais essa prática, né, de o que é que eu vou decidir aqui, sabe? Aham. Hoje eu já, graças a Deus, né, eu já me sinto mais confortável em relação a isso, mas assim que eu comecei a atender, que não tem um professor, né, lá, o que é que eu faço, né? Qual a minha conduta aqui? É você que tem que decidir. Então, assim, Verdade. é de eu olhar para a pessoa, olha, hoje eu vou fazer isso, isso e isso, aí você marca o retorno para a gente fazer isso, isso e isso. Ou então, não, você vai, eu vou passar encaminhamento, você vai lá
e aí vai para esse doutor aqui, entendeu? Aham. Então, essa capacidade de decisão, de o que é que eu vou fazer aqui agora com esse, ou então com esse depois, né, em outra consulta, é isso. Mas hoje eu já me sinto com uma maior facilidade, né, nisso. Eu vi um estudo científico que diz assim, você precisa de 10.000 horas de prática para se tornar expert naquilo que você faz, né? E eu achei bacana essa constatação, porque assim, não é as 10.000 horas em si que você tem que focar, é na prática, né? É, Tudo que você é constante, tudo que você coloca constância, vai chegar uma hora que você vai se tornar uma pessoa altamente capacitada naquilo, né? é, E lógico, quando você está começando alguma coisa, é igual o meu caso aqui, se você for olhar os meus primeiros podcasts, você vai ver, pô, ele tá totalmente diferente, aham, porque você vai pegando bagagem, você vai pegando experiências, e eu falo sempre pro pessoal que me acompanha nas redes sociais, eu digo, ó, valoriza as suas experiências. Se é, elas foram boas ou ruins, com certeza lá na frente você vai se lembrar dela e vai te ajudar de alguma forma, né? É igual quando a pessoa quer abrir um negócio, né? Quer abrir um comércio e às vezes ela não deu certo naquele primeiro empreendimento. Tem muita gente que desiste de abrir o próximo, né? E eu sempre falo pro pessoal, não desista. Se esse aqui não deu certo, aproveite essa experiência e faça o outro negócio dar certo, né? Então, eu acredito muito nessa questão da experiência também. Então, quando você fala, no início ali era mais a questão da experiência, você fica, tem que tomar decisões, né? E eu esse acho de muito, tomar a decisão. Mas hoje eu considero que eu melhorei muito em relação a isso. Eu certeza. acho que eu vou melhorar mais. Mas isso de decidir, não decidir pelo paciente, né? Porque muito, ó, tem esses três tratamentos aqui que você pode fazer. Decida, né? Aham, Que tudo influencia no que é que eu vou fazer com a pessoa, né? Mas hoje eu já acho que eu decido melhor o que é que pode ser melhor para aquela pessoa. massa. Doutor, eu gosto sempre de perguntar para os meus convidados a definição de sucesso deles. Hum. Hoje, para você, o que é que significa sucesso na sua área profissional e pessoal? É ser feliz. Sucesso é você estar bem com você mesma, sabe? É você estar feliz com a sua vida pessoal. Manter, assim, às vezes o que a gente bota como meta, como eu botava como meta ser médica, né? Não é o que ia te deixar feliz. Então, assim, é o sentimento mesmo de estar realizada. Às vezes eu boto como meta ser médica e eu não consigo atingir aquela meta, poderia ter escolhido ficar infeliz, né? Mas eu acho que a gente ter essa visão geral da vida, assim, de estar bem, simplesmente estar bem, estar feliz. Massa. Eu gosto de perguntar isso porque é justamente o que eu falei. Às vezes o que vai me fazer feliz não seja o que vai te fazer feliz, né? Então, É, cada um tem a sua definição de sucesso e eu acho massa para quem quer escolher qualquer profissão. Escolha aquela que você realmente se identifica, né? isso, porque Por... não adianta assim, é, vou ser dentista porque meu pai é, vou ser dentista porque minha mãe mandou, né? Aham, Não, porque, gente, é assim, você vai acordar todo dia, você vai trabalhar muito. Se você não for feliz naquilo, você vai viver a vida infeliz, porque é um tempo de vida que você gasta na profissão muito grande. No dia, assim, eu sou dentista aqui, umas 12 horas por dia, no meu dia. Então, imagina se isso não me fizesse feliz, né? verdade. Então, tem que ser uma coisa que você queira fazer. Não adianta fazer, porque me dar dinheiro. Vou fazer harmonização facial porque dá dinheiro. Não há dinheiro que pague. Essa infelicidade você vai ter, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, né? Então, eu acho que isso tudo tem que ser avaliado. O que é que realmente vai te deixar feliz? É muito pessoal, né? Profissão, a Verdade. escolha de profissão é uma coisa muito pessoal. Isso mesmo. Então, quando as pessoas, principalmente os mais jovens que estiverem assistindo a gente, É. tem em mente uma coisa, se for para escolher uma profissão, escolher aquilo que você se identifica, aquilo que você sabe, tem em mente, pô, isso aqui vai ser pro resto da minha vida, Isso. vai ser uma coisa que eu vou querer para sempre. Então, é por isso que a gente falou no início, doutor, que tem muita gente que começa uma faculdade, E só que no meio dele desiste. não é isso aqui. Eu É. conheço várias pessoas que E fizeram tá isso aí. certíssimo. Eu acho assim que até você não sentir aquela certeza de que é isso que você quer, muda mil vezes. É melhor mudar do que você ficar num lugar que você não tem certeza do que Verdade, você quer, né? Que nem verdade, relacionamento, né? Tem que ter certeza de onde você verdade, tá, seja profissionalmente ou pessoalmente. verdade. Eu conversei aqui com um amigo e ele disse, senhor Papo, quem dera se eu tivesse errado mais cedo, Hum. porque mais cedo eu corrigia, mais cedo eu fazia o certo, né?
Então, é como você disse, você não pode ter medo de recomeçar, de mudar, né? Teve Uhum. uma vez um amigo meu chegou para mim e disse assim, cara, eu tenho um pânico da mudança, né? Ele falando para mim. Eu disse, por quê, cara? Se a mudança é uma coisa assim tão natural, o mundo vive em constante mudança. É, Então, às vezes você até mudar um comportamento, mudar alguma área da sua vida, isso vai te fazer bem. Por mais que naquele momento ali você ache que não. Então, eu acredito que as pessoas às vezes têm esse receio, eu não estou feliz aqui nessa faculdade, nesse meu trabalho, mas eu vou continuar aqui porque é o que tem para hoje, né? pois é, isso é um pensamento muito limitante, assim, é errado. Porque se não vai te fazer feliz, você está literalmente perdendo tempo. Você está perdendo tempo, está perdendo dinheiro às vezes, né? Então, assim, muda, decide o que quer e vai atrás. Porque esse negócio de ficar, porque me dá dinheiro, porque a minha família quer, porque minha família já tem uma empresa, né? Não vai levar ninguém a nada. Tem alguns amigos meus que, às vezes eu abro algumas caixinhas de perguntas, que eu tenho outro perfil que se chama Senhores Nascimento, né? Que é o Hum. meu perfil pessoal. Ah, E aí eu sempre fui dessa pegada de fazer motivação, né? Gravar vídeos motivacionais, motivando jovens principalmente a fazer um concurso público. E aí muitos deles chegavam para mim, Nascimento, cara, eu tenho um sonho de entrar na polícia, o que é que tu me diz aí para mim, o que é que tu me indica? Eu digo, cara, é o seguinte, é o teu sonho de verdade? é. É isso que tu quer ou tu tá se deslumbrando com alguma coisa, né? Que às vezes a pessoa olha para alguma situação e diz, caraca, é isso que eu quero. Mas eu digo, eu sempre dizia, eu ainda digo até hoje, né, que para você escolher uma profissão, para você escolher alguma área que você quer atuar, tem que ser muito mais do que emoção. Você tem que realmente se identificar, né? Eu digo para quem eu converso, cara, eu sempre quis ser o policial que sou, eu sempre quis. Uhum. Era minha meta de vida era essa. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que eu poderia ser muito mais, entendeu? Então, às vezes as pessoas me fazem essa pergunta e eu digo, cara, escolha uma profissão que você se identifica, porque É, senão você vai ser um frustrado para a vida toda, né? E exatamente. às vezes eu digo, ó, às vezes eu olho pro cara assim, cara, vou ser sincero contigo, tu não tem perfil. Você quer estudar, estude para uma coisa que vai te trazer mais retorno, Uhum. né? Às vezes eu até sou sincero demais com alguns amigos meus, mas é porque eu penso, eu digo, ó, você me perguntou, eu vou lhe dizer. Se você estudar para concurso tal, vai ser muito melhor para você, você vai estar muito melhor, porque aqui não é essa maravilha toda que você imagina, É, né? eu acredito. Às vezes as pessoas olham também para o dentista, eu acredito que ele imagina, que profissão massa, não sei o quê, mas Aham. também tem dificuldades, né, doutora? Tem, assim, é um trabalho de... Todo trabalho, né, tem suas dificuldades, mas é um trabalho que te exige, né? Cada paciente que entra ali, você se oferece, você se doa, né? Um pouco, doa a paciência e tal. Então, e se for muitos pacientes, né? Então é uma coisa que suga um pouco, né? Suga um Verdade. pouco a sua energia, né? Mas é muito bom, muito gratificante quando chega esse paciente que você consegue, né, passar a informação, ele entender entender alguma coisa que faça ele melhor, né, em relação ao sorriso e tal, já paga bastante. Mas, doutora, quando você não está no consultório, o que é que você gosta de fazer no seu momento de lazer, de folga? Ai, eu Dentista gosto, também tem lazer, viu, pessoal? dentista também tem vida, né? Assim, eu gosto de malhar, né? Gosto de fazer exercício, malhar na academia. E gosto de ficar quieta em casa, assim, vendo série, é, vendo filme. Eu gosto desses dois extremos, né? De Aham. fazer academia, né? E de ficar quietinho em casa. Eu acho que todo mundo precisa ter esse momento ali de descontração, né, de alguma É, forma. de fugir um pouco, né? Ali Porque se do. você, se você viver 24 horas ali o seu trabalho, realmente vai chegar uma É, hora que não, assim, não importa o quanto você goste, né? verdade. Vai desgastar. Então, tem uma máxima que diz que quando você trabalha fazendo o que ama, você não se cansa nunca, né? Mas é lógico que isso é no sentido de Tem um você abusar da limite, né? profissão, né? Tem um limite, porque assim, eu acho que todo trabalho tem que ser encarado como trabalho mesmo. Não é como, ai, só porque eu escolhi o que eu quero, vou encarar como diversão. Não, trabalho é trabalho, lazer é lazer. E é assim, né? É óbvio que eu gosto muito de rotina, né? Então, eu acordo, vou trabalhar, chego em casa, vou descansar. Porque se eu for confundir as duas coisas, aí eu vou estar mais perto ainda de uma frustração, né? Meu trabalho não é para ser diversão, meu trabalho é para ser trabalho. É bom para Isso. mim, melhor ainda para os meus pacientes, né? Doutor, e como profissional, você tem metas na vida? Você trabalha com esse tipo de meta? Porque tem pessoas que não
não gostam de usar metas, né? Mas Uhum. você gosta de estabelecer algumas metas como profissional? Eu estabeleço, assim, no momento tal, até agora, por exemplo, minha meta agora é terminar minha especialização, né? Aham. A partir daí já estabeleço outra meta, talvez fazer um mestrado, fazer outra especialização. Então, eu acho muito importante para a profissão estabelecer metas, né? Porque isso vai te levar à progressão, né? Você vai Certeza. progredindo e você vai mudando de opiniões, né? Tem gente que chega até a mudar de profissão, né? Mas eu acho importante isso, para uma profissão, né? Não só a minha, mas eu acho que em qualquer outra mesmo. Eu pergunto isso sempre porque eu acho que eu também compartilho desse pensamento, porque eu acho que você tem que sempre ter metas, né? Tem uma frase que diz que quando você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve para Pois você, é, né? tem que ter, tem que Então saber para você, onde está você indo. tem que realmente mirar um É, alvo, mirar um objetivo. Pô, daqui a um ano eu quero estar isso. nesse nível aqui de É, profissional, daqui a um ano eu quero estar nesse consultório, quero abrir meu consultório próprio. Então acho que quando você isso. coloca metas na sua vida, isso é importante, que querendo ou não te dá uma certa motivação, né? Então você se motiva pensando naquele objetivo. Então isso é muito bacana. Falando em objetivo, eu até falo Uhum. para o pessoal que me acompanha, eu digo, ó, o seu sonho só vai se tornar realidade quando esse sonho se tornar um objetivo, né? Porque É, enquanto for só sonho, tem que ter e ação, tem que ter senão ação. não adianta. Tem que levantar e fazer. E é isso aí, doutora. Muito obrigado mais Ai, uma eu que vez. agradeço, viu? Obrigado por aceitar o convite e esclarecer não só para mim, mas para todos os nossos É, telespectadores aí, alguns mitos que a gente tinha. Eu, principalmente, eu sou um cara que eu tinha muitas dúvidas sobre a profissão de dentista. E é, realmente, pessoal, se você pensa em ser dentista, abrace sem medo, porque realmente é uma profissão muito linda, uma profissão muito bacana. muito Muito obrigado de verdade, doutora. obrigada. E aqui, pessoal, eu tive conversando aqui com a doutora Manu e no próximo podcast eu tenho certeza que também terá outro profissional muito top. E muito obrigado de novo. Tamo junto e até a Obrigada, próxima. gente. Eu que agradeço.